delongas, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Naamã. O tema da minha pregação hoje é do jeito de Deus. Diga comigo, do jeito de Deus. Segundo o livro dos Reis, o capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas, diga comigo, mas esse grande guerreiro ficou leproso. O que acontece? Nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, o primeiro versículo, ele explica pra gente quem foi o general de guerra Naamã. Naamã, como nós acabamos de ler, ele era um homem importante, era um homem forte, ele era um guerreiro vitorioso. Nós lemos aqui pela palavra que o Senhor deu vitória à Síria através da vida de Naamã. Ele tinha um status, depois do rei da Síria, com certeza, era o homem mais respeitado da Síria, era o comandante general de guerra Naamã. Mas só que a Bíblia traz um mais, ela traz um porém. Ela traz ali, mas ele era leproso. Mas por trás da armadura de Naamã havia algo que ninguém podia ver. E quando nós olhamos para a nossa vida hoje, gente, vejamos se também não se parece conosco essa história de Naamã. Nós também carregamos algumas ambiguidades, sim ou não? Por fora a gente mostra a nossa armadura, por fora a gente mostra as nossas vitórias, mas o que está por dentro da nossa armadura? O que nós carregamos dentro de nós que nós não queremos mostrar para as pessoas e só o Senhor sabe? Quando nós vemos na palavra de Deus a lepra, ela também é um significado do pecado. Veja só, a lepra não é só a hanseníase que a gente conhece hoje. A lepra era um problema na pele, mas era muito mais sério do que a gente conhece hoje como hanseníase. E quando a pessoa era acometida de lepra, aquela doença começava-se pelos tecidos, depois ela se manifestava na pele, depois a pessoa começava a perder os membros do corpo e depois ela não se reconhecia mais. Veja se não é isso que o pecado faz conosco. Começa ali dentro da gente, ninguém vê, ninguém percebe, daqui a pouco começa a gente perceber vindo da nossa pele, daqui a pouco começa a perder um membro, perde um dedo, perde uma mão, perde uma perna, amputa um braço e depois a gente não se reconhece mais. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dar uma boa notícia para você. Que o porém de Deus é muito maior do que os nossos poréns terrenos. Você pode ser o que for, pode ter feito o que tiver feito, porém o sangue de Jesus te purifica, porém o Senhor te salva, porém Jesus te limpa, porém Ele nos perdoa dos nossos pecados, porém de Deus Ele não é maior do que aquilo que nós somos em Deus. Mas eu preciso trazer, irmãos, essa reflexão para nós hoje. Quando eu orava pedindo a Deus a palavra, o que o Senhor queria direcionar para esse momento na minha ministração, o Espírito Santo de Deus trouxe uma clareza sobre nós trazermos uma consciência de quem somos e aonde estamos errando. Sabe por quê? Porque não tem como a gente mergulhar do profundo se a gente estiver achando que a gente é a última bolacha do pacote. Quando na verdade Deus olha para nós e fala assim: meu Deus, tem tanta coisa ainda que eu preciso fazer na sua vida, meu filho. Quando eu era solteira, que eu estava em casa, vez por outra, meu pai me chamava com a minha mãe. E eles falavam assim: Dona Thaís, senta aqui. Quando chamava Dona Thaís, eu já sabia. Ele chegava e falava: sente aqui. Eu sentava. Ele falava assim: eu acho que eu estou dando muita corda para você, viu? Acho que a senhora, falava desse jeito, eu acho que a senhora está indo longe demais. Está se achando muito independente, não acha não? Gente, meu primeiro pensamento naquele momento era o seguinte: meu Deus do céu, meu pai devia agradecer a Deus a filha que ele tem. Uma filha maravilhosa.
Estou na igreja, estou ajudando. Eu tenho amiga que mente para os pais, que sai sexta-feira dizendo que vai para um lugar, vai para o outro, aparece só domingo em casa. E eu aqui, uma serva de Deus. Aleluia! Ele falando comigo e eu pensando assim. Aí eu falava, gente, eu não gosto de mentir, eu não desobedeço. Por que meu pai está falando isso comigo? E ele ia arrochando, ele ia arrochando. Aí até quando o Espírito Santo começava, escute o que o seu pai está falando, Thaís. Daqui a pouco a conversa terminava, você já sabe, né? Pai, me perdoa, pai. Eu nunca mais vou fazer assim. Qual é a hora que a gente combina para você chegar em casa? E você fica saindo com suas amiguinhas aí, e fica chegando tarde, você tem hora para chegar nessa casa aqui, minha filha. Aí eu, sim, senhor, pai, perdão. Sabe qual que é a verdade hoje, gente? É que porque a gente tem uma rotina de igreja, porque a gente está toda semana aqui dentro, a gente levanta a mão para adorar, a gente adora a Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente acha que está tudo bem. Aí você comete um pecado, mas você chega aqui, você chora, você fala em línguas, então você pensa assim, não, está tudo bem. Mas não é que Deus está querendo trazer acusação sobre você, porque quem acusa é Satanás. O Espírito Santo, ele nos convence através de um constrangimento amoroso. E para nós mergulharmos, irmãos, no profundo, nós temos que deixar na superfície tudo isso que não combina com a presença de Deus. Tudo isso que nos afasta da presença dEle, tudo aquilo que não combina. Porque como eu disse hoje é dia de cura de lepra aqui nessa tarde, aqui nessa igreja. Deus vai curar a nossa lepra. Deus vai trazer essa consciência de pecado, de quem nós somos. E nós vamos deixar hoje no altar da casa de Deus. Eu oro, enquanto eu estava orando por essa palavra, eu falava assim, Espírito Santo de Deus, ilumina a escuridão do nosso coração. Porque, gente, se tem uma coisa ruim que acontece, é quando nós somos enganados por outras pessoas. Ninguém aqui gosta de ser enganado. Agora, pior do que isso é quando a gente se engana. Quando a gente acha que está abafando, mas na verdade não está nem puxando água no rodo. E hoje essa é uma tarde onde o Senhor vai passar um pente fino. Quem quer passar no pente fino de Deus aqui? Quem quer? Eu quero passar nesse pente fino. Porque nós muitas vezes temos essa mania de rotular as pessoas. Satanás é que faz isso. Olha lá Naamã, o leproso. Mas só que a Bíblia fala que ele era leproso no final do versículo. Como é que a Bíblia apresenta Naamã para a gente? Um comandante do exército, um homem respeitado, um homem honrado, um homem que era vitorioso, um homem guerreiro, um homem valente, mas era leproso. A verdade é que o diabo conhece o nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que conhece o nosso pecado, mas mesmo assim, Ele nos chama pelo nome. Oh, aleluia! E a história de Naamã começa a mudar no versículo 2. Quando a Bíblia vai dizer da menina que trabalhava na casa deles. A menina que tinha sido levada cativa. E a Bíblia fala para nós aqui que no versículo 2, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse um profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Gente, essa menina nós temos muito o que aprender com essa menina. Eu e você. Essa menina representa a figura da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque aquela menina, ela era uma escrava. Tem noção que ela tinha tudo, Natália? Ela tinha tudo para falar assim, eu sei quem pode sarar esse homem, mas eu não digo, é nunca que eu vou dizer. Ora, se eu vou dizer que eu sou aqui uma escrava, eu não nasci para ser escrava, eu estou escrava. Ora, se eu vou dizer, talvez essa seria a minha e a sua reação.
Mas essa menina, ela representa o que eu e você temos que ser. A voz da igreja. A nossa circunstância, a situação que nós estamos passando, mesmo que ela não seja positiva, ela não pode calar a voz do evangelho das nossas bocas. Você carrega respostas. Ei, deixa eu te lembrar. Deixa eu falar isso aqui para você. Preste bastante atenção. Você carrega respostas que o mundo precisa ouvir. Você carrega respostas. Então fale. Abra a sua boca, fala. Não deixa que as circunstâncias calem você. Você é um filho de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Você é embaixador do reino de Deus na terra. E a gente não pode, mas é porque hoje eu não estou bem. Mas é porque hoje eu não sei o quê. É porque eu estou passando pelo deserto. Essa menina floresceu no deserto dela. Ela apontou um caminho de destino e de cura para um homem no deserto dela. E assim, juventude, que a gente tem que ser. Quando eu fazia faculdade, a gente criou lá um clubinho gospel, lá, um movimento de evangelismo na faculdade, lá em Brasília. E aí a líder do grupo ela chamava Camila, mas o apelido dela era Vazão. Por aí vocês imaginam como que ela era. O apelido dela era Vazão. Aí eu tive o privilégio de nascer, crescer, fui criada na igreja, na Assembleia de Deus. Mas eu ainda não tinha tido muita experiência com o evangelismo. Eu ainda flertava muito com a religiosidade, do tradicionalismo da igreja que eu cresci. E aí um dia nós fomos, ela queimando muito, muita lenha. Gente, Deus, ela falava assim, eu nunca me esqueço disso. Ela era tão crente o Vazão, que quando ela ia orar na faculdade, assim, evangelizando, ela falava assim, Senhor, nos faz como atalaias do teu reino, como gaditas no meio desse povo. E eu ficava, meu Deus, o que é gadita, meu Deus? Nem eu sabia o que era gadita, eram os soldados de Gade. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, que negócio é esse de gadita que o Vazão fala? Eu falei, amiga, olha, eu pensando depois, amiga, olha, porque assim, quando a gente está evangelizando, a gente tem que falar assim, do jeito que o povo entende, amiga. Porque você fala muito evangeliquez da igreja. Eu, bastante religiosa, falando com ela. Aí ela foi, um dia falou assim, gente, nós vamos então, Deus me mostra que nós vamos sair das 4 paredes da faculdade. Nós vamos entrar dentro dos ônibus. Aí, eita, todo mundo, vamos. Aí, beleza, Aí nós nos organizamos lá para evangelizar. Aí tinha o Pedro no nosso grupo. O menino chamava Pedro. Ele falou assim, gente, hoje eu vim pela fé. Hoje eu não tinha o dinheiro da passagem. Deus vai usar alguém aqui para me dar R$20. Aí teve uma pessoa lá que foi usada. Tá aqui, Pedro, toma aqui os R$20. Beleza. Aí quando pensou que não, quando entramos dentro do ônibus, antes de entrar no ônibus, a Vazão falou assim, primeiro evangelismo no ônibus da história lá do nosso grupo. Aí ela falou assim, a primeira pessoa que vai evangelizar vai ser a Thaís, porque ela é filha de pastor, ela já nasceu no evangelho, ela já sabe muito bem como é que faz isso. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, meu pai? Mas eu não podia envergonhar o meu pai, né? Imagina eu contar essa história para o meu pai depois. Eu falei assim, pode deixar, Vazão, eu vou levar a palavra de Deus. Falei, meu Deus, me dá uma palavra. Aí depois quem vai orar é o Pedro. Aí eu falei, pois está certo então. Gente, quando eu entrei dentro do ônibus, os trabalhadores brasileiros, eu andava de ônibus também nessa época, mas eu tô falando assim, os trabalhadores brasileiros olhando pra nossa cara, com aquela cara assim de cansado assim, né? Aí eu falei, Espírito Santo de Deus, chega aqui, meu Deus, agora. Aí eu falei, bom dia, gente, eu estou aqui, eu me chamo Thaís, eu faço Direito na Universidade Católica de Brasília, e eu tenho uma palavra para liberar hoje sobre vocês, e eu quero falar sobre o perdão. Eu quero falar sobre o perdão. Gente, eu não me lembro que foi muito que eu falei. Eu só sei que eu senti a presença de Deus ali. Eu falei, Espírito Santo me usa. E o Pedro, ele foi se emocionando, ele foi se ativando. Ele foi começando a falar em línguas e não sei o que. Daqui a pouco o Pedro falou assim, gente, olha, agora que a Thaís terminou de pregar, eu tenho uma palavra para falar para vocês que nunca entraram numa igreja. Eu quero dizer para vocês que vocês pensam que pastor só quer roubar o dinheiro de vocês. Ele tirou os R$20. Vocês pensam que o pastor só quer roubar vocês? Eu vou mostrar para vocês o que é que isso aqui significa para nós. Jogou fora, gente, os R$20, jogou fora. Jogou fora. Isso aqui, ó, o pastor não quer seu dinheiro, não. Deus quer seu coração. E não sei o quê. Gente, uma empolgação misturada com imaturidade, misturada com a presença de Deus, misturou tudo. O fato é que
O fato é que... Não, aí eu fazia assim, eu balançava a minha cabeça. Assim, meu Deus, gente, foi uma comédia. Mas o fato é que nossa vida foi marcada por essa estação. A nossa vida, mesmo no meio das imaturidades do Pedro, tinha que ser Pedro ainda, né? O nome do menino. O menino, não, a gente andava evangelizando, depois ele tirava os tênis, dava para os mendigos. Deus mandou ele dar os tênis, aí ia descalço para casa. Ele era uma comédia, o Pedro. Mas essa estação marcou a nossa vida. Até hoje, quando a gente se encontra, a gente chora, se lembrando das grandes coisas que Deus fez na época, que nós levantamos a nossa voz e dizemos ao Senhor: o Senhor pode contar conosco nesse ambiente. O Senhor pode contar conosco, Senhor, aonde o Senhor nos levar, dentro de um ônibus, dentro de uma sala de aula, dentro de uma faculdade. Eu estou pregando para jovens hoje, eu não posso me furtar de falar isso para vocês. Gente, nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo, gente. Gente, a gente olha demais para o nosso umbigo, gente. É o meu sonho, é o meu ministério, é a minha chamada. O que eu posso fazer para fazer a vontade de Deus? Deus ainda não me falou qual que é a vontade dele. A vontade de Deus é ir de fazer discípulos de todas as nações. Vão. Eis que eu estarei com você. Vamos aplaudir. Glória a Deus. Aleluia. A gente fica muito ensimesmado naquilo que a gente tem para fazer, naquilo que é o que eu tenho que fazer, o que eu vou ser, os cursos que eu tenho para fazer. Não se esqueça disso. Aonde você está, Deus está contando com a sua voz. Irmão, você tem uma resposta que alguém precisa. Você tem um abraço que alguém precisa. Você tem, meu irmão, uma generosidade que alguém precisa. Você tem. Vamos parar com essa mentalidade. Ai, quando Deus fizer, quando Deus me der, quando acontecer. Se lembre daquela menina. Ela era escrava. Ela era uma escrava. Mas ela foi voz de destino e de cura. Nós não podemos curar as pessoas, mas nós sabemos quem cura. Nós não podemos salvar ninguém, mas nós sabemos quem salva. Então, irmãos, nós temos que andar em cima dessa verdade. Amém? Pois muito bem. Aquela menina cheia do Espírito Santo de Deus, tanto cheia que é tanto que o comandante deu ouvidos a mulher falou para Naamã. A menina falou isso. Ele ficou tão convencido que foi para o rei da Síria. Meu rei, é o seguinte: a menina que trabalha lá em casa disse que tem uma pessoa lá em Samaria que pode me curar da lepra. O que o rei falou? Pois muito bem, Naamã, pois vá lá, você já tentou de tudo, nada resolveu o seu problema, pois então vá lá. Deixa eu só escrever aqui uma carta para o rei de Samaria. Deixa eu escrever uma cartinha para você levar lá, para você não ser rechaçado quando você chegar lá. Gente, eu amo esse versículo. Quando ele chegou lá, Naamã foi contar, eu darei a você uma carta. Então Naamã partiu. 2 Reis 5, 4 a 8. Naamã partiu, levando consigo, olha só, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Eu amei essa parte. Gente, esse rei lá da Síria, ele pensa que eu sou quem? Deus? Para curar o povo, para dar vida, para matar. Ele pensa que eu sou quem? Olhem como ele procura motivos para se desentender comigo. Ele já estava disposto para começar uma guerra bem ali. Aí o profeta Eliseu vai e descobre, fica sabendo da história e manda assim, avisar o rei: por que você está rasgando as suas vestes? Manda Naamã vir se encontrar comigo, que o problema dele é comigo, o rei, não é com você. Gente, sabe qual que às vezes é o nosso problema? Que nós estamos querendo resolver os nossos problemas com o rei errado. Nós estamos levando o problema certo para o rei errado. Você acha que essa carência vai ser resolvida com outro relacionamento? Você acha que essa desilusão que você teve no seu trabalho vai ser resolvida com você se afundando em vícios? Você realmente acha que porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer se frustrar com Deus, ficar falando mal do Senhor, da sua igreja, da sua liderança? Você acha que esse é o caminho?
Naamã foi procurar o rei errado. Sabe, gente, ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim: Thaís, eu tenho muitos anos de igreja, mas uma coisa que eu sou sincera em admitir para você: eu não conheço a paternidade de Deus. Quando a gente sobe aqui no altar para falar para você assim, ó, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, o quanto você acredita realmente nessas palavras? Porque a paternidade que nós experimentamos na terra está intimamente ligada com a forma que nós olhamos e enxergamos o Senhor Deus. Você sabia disso? Essa pessoa falou para mim: o meu pai terreno, ele sempre foi um pai que cumpria a palavra dele, mas ele nunca me deu presentes, ele nunca pagou nada para mim. Então a visão que ela tem de Deus é uma visão que Deus é um Deus que fala e cumpre, mas ela nunca experimentou o Deus provedor, o Deus generoso. É forte isso, né? A Bíblia até diz em Salmos: para o puro te revelas puro, para o prudente te revelas prudente. Aquilo que a gente experimenta de Deus. Você é generoso, você experimenta a generosidade de Deus. Você é puro, você experimenta a pureza de Deus. Mas a verdade que eu amo, eu sou apaixonada, eu falei para ela isso, eu falei: amiga, às vezes você está com uma ideia que as coisas têm que ser de um jeito, mas não é do seu jeito, amiga, é de outro jeito. Deus está até se revelando a você como um pai generoso, como um pai provedor, mas é você que não está conseguindo enxergar. E o que eu amo em Deus, o que eu realmente sou apaixonada nisso em Deus, é que Ele tem toda a paciência, todo o amor do mundo para nos ensinar, para nos amar, para nos acolher, para nos perdoar, para nos curar, para recomeçar. Esse é o nosso Deus. Então, quando Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Gente, honestamente, eu não aceito viver uma vida que não seja abundante, porque foi a vida abundante que Deus me prometeu. Deus me prometeu uma vida abundante. Eu sou filha de Deus, então eu quero viver uma vida abundante. Se eu não estou vivendo uma vida abundante, pois então tem alguma coisa para eu acessar que eu não estou acessando, e essa coisa está disponível para mim. Eu que não estou indo lá e acessar. Enquanto eu estou pregando, dentro do meu espírito eu peço: Espírito Santo de Deus, traz para cada um de nós aonde estão as nossas faltas. E ao invés de a gente querer suprir essas faltas nos lugares errados, que a gente saiba identificá-las com plena consciência e buscá-las e recebê-las na presença de Deus. Amém? Você diz amém a essa palavra? Quando Naamã chegou na casa de Eliseu, Eliseu mandou um mensageiro falar com ele, mandando ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você conhece essa história? E o que aconteceu foi que Naamã ficou indignado. Naamã falou assim: como é que esse camarada ousa nem descer para falar comigo? Como é que ele manda um mensageiro vir falar comigo? Eu pensava, a Bíblia diz, ele dizendo, eu pensava que ele ia descer, ia clamar o Deus dele, botar a mão na minha cabeça, ia fazer acontecer. Mas ele manda um mensageiro. Gente, quantas vezes nós estamos procurando mandingas gospel, hein? Umas mandingazinhas gospel. Não, se eu for na Natália, a Natália der 3 voltas ao redor de mim sapateando, vai dar certo. A Natália marchando 7 vezes aqui, ó, Jericó, xerê, palá. Às vezes a gente quer se apegar com umas coisas que não tem nada a ver. Uma mandinga, um negócio, uma crença. Tiramos a fé de onde a fé deve estar e colocamos a fé em coisas pequenas. Eu amo símbolos. Eu lembro quando Deus falou com Josué: fala para o povo pegar uma pedra do Rio Jordão, quando o rio se abriu, e ele falou: usem essa pedra como memorial, para quando os filhos nasceram, vocês contem, essa pedra aqui foi no dia que o Rio Jordão se abriu, meu filho estava lá, essa pedra foi, nós pegamos seca lá, seu avô pegou, Deus abriu o Rio Jordão. Então assim, eu amo símbolos, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, amém? É sobre colocar a fé no lugar errado.
A nossa fé tem que estar no Senhor. Mas o que essa história ensina também pra gente é que antes de Deus curar a lepra de Naamã, Deus queria tratar o coração de Naamã. Deus queria tratar o orgulho de Naamã. Sabe por quê, gente? Porque na Síria ele era um comandante famoso, mas em Israel e Samaria ele era apenas um homem leproso. Antes de Deus colocar algo nas suas mãos, Ele vai tratar o seu coração. Antes de Deus fazer algo através de você, Ele vai fazer algo dentro de você. Gente, a verdade é que a gente anda tão arrogante. A gente anda tão orgulhoso. Ai, fulana veio falar isso comigo, não me desceu. Ai, porque eu não vou muito com a cara da Beltrana. Não, porque o líder veio falar comigo assim, assado. Não concordo. O que a Bíblia fala sobre liderança? Você sabe o que a Bíblia fala sobre liderança? O que a Bíblia fala sobre os inimigos, irmão? Irmão, não vou nem falar de liderança não, deixa eu ir para os inimigos. Jesus ensina para a gente assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Se vocês fizerem isso, vocês estão mostrando que vocês são filhos de Deus. Mas o que a gente faz com o nosso inimigo? A gente manda indireta para ele nos stories. E as pessoas que perseguem a gente faz complô contra essa pessoa. A gente contamina as amigas, os amigos. Não fale com ela. Não fale com ele. Eu me lembro de uma amiga minha que ela estava passando por um problema e era um problema sério. E ela falou assim: amiga, eu preciso muito que você me dê uma palavra de Deus. Porque olha, sério mesmo, amiga, estou muito chateada com Deus. Aí eu aqui, meu Deus, o que eu vou falar para ela? O problema dela era um problema realmente sério. Aí ela me contando que ela estava lá com problema e não sei o quê, e ela ficou chateada com Deus. E enquanto ela falava, eu falava: meu Deus, me dá uma palavra. Aí ela falou: aí amiga, eu fiquei tão nervosa que eu peguei o secador, eu taquei na parede do guarda-roupa, na porta do guarda-roupa. O secador quebrou, a porta do secador quebrou, a porta do guarda-roupa quebrou. Aí eu falei assim: amiga, eu tenho uma palavra para você. Aí ela: ai amiga, fala amiga, você é mulher de Deus. Eu falei assim: a palavra que Deus está mandando dizer para você aqui, amiga, é o seguinte: para de fazer piti com Deus. Vocês sabem o que é piti aqui, gente? Piti é tipo birra, né? Ser menina mimada. A pessoa está nervosinha com Deus, pega o secador e taca na parede, taca na porta do guarda-roupa. Que tal? E eu senti que realmente Deus estava me usando para falar com ela. Porque fica com muito biquinho para Deus, achando que Deus é quem? Fazendo piti com Deus. Tô com raiva. Tá, o secador na porta do guarda-roupa. Irmãos, o que Deus falou para Naamã aqui, quando Eliseu, o que Deus queria tratar no coração de Naamã era: Naamã, baixa a bolinha, baixa. Abaixa a bola um pouquinho. E essa é a palavra de Deus para alguns jovens que estão aqui nessa noite. Deus está dizendo para você: abaixe a bola. Baixa um pouquinho. Sabe aquele meme, seja menos? Seja menos. Só menos um pouquinho. Até eu dei essa palavra para essa minha amiga, deu uns 12 anos, faz tempo. Ela até hoje, quando a gente se encontra lá de Brasília, ela fala: amiga, Deus te usou tanto naquele dia para mim. Amiga, depois que você falou aquilo para mim, muita coisa mudou na minha vida. Eu falei: foi Deus, minha irmã, não foi eu não. Porque só pode ser Deus mandando eu falar isso para uma pessoa. Então, gente, mais humildade. Quer mergulhar mais profundo? Tem que ter humildade, irmão. Tem que se humilhar, irmão. Esse negócio, essa marra toda, essa razão toda, esse orgulho todo, essa arrogância toda, essa prepotência toda. O que Jesus fala? Aprendam de mim, aprendam comigo. Eu sou manso e humilde. Filipenses capítulo 2. Paulo dizendo aos Filipenses: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se em forma de servo. Em forma de quê, gente? De servo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe? Quando lá em Gênesis capítulo 2, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos, ele estava falando com quem? Quando Deus diz façamos,
Com quem que Deus estava falando? Naquele momento da criação do homem, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era Deus, Jesus e o Espírito Santo. Você já parou para pensar que quando Jesus veio para a terra, ele passou 9 meses na barriga de uma mulher? Aquela que ele estava no dia da criação? Vocês já pararam para pensar o que é o próprio Deus, o Criador, se submeter ao Cronos, ao tempo do homem, e ficar 9 meses na barriga de uma mulher? Gente, vocês já pararam para pensar? Jesus criança, aprendendo a falar, chorando. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Jesus indo ao banheiro. Já parou para pensar nisso? O próprio Deus. Teve um dia que um amigo falou: eu acho que o maior sacrifício de Jesus, eu tenho que tomar cuidado quando fala isso, mas vocês vão entender o que eu quero dizer nesse contexto. Ele disse que o sacrifício de Jesus na cruz foi mesmo assim o ápice do sacrifício. Mas para ele o sacrifício de Jesus começou desde quando o Espírito Santo concebeu Maria ali no ventre. Passar 33 anos vivendo como um ser humano, o próprio Deus. E o que a Bíblia diz para nós? Haja em vós o mesmo sentimento que houve nele. Sejam servos uns dos outros. Jesus disse para os discípulos: eu vou servir vocês. Mestre, como faremos para ser o maior? Você quer ser o primeiro? Vai para o último lugar. Quer ser grande? Sirva o último. Vocês querem mergulhar em mais profundo? Se humilhem na presença de Deus. Mas eu digo mais: se humilhem também para homens. Porque a verdade, gente, é que se humilhar para Deus é muito fácil, Natália. Eu me rasgo por inteiro. Mas e quando alguém dá para você uma resposta que você não está querendo ouvir aquela resposta? Quando algum líder fala para você algo que você não quer fazer? O seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, porque eu sei que tem muitas pessoas casadas aqui. Mulher, o seu marido, a cabeça da sua casa, o seu sacerdote. Como que você reage à submissão? Homem, marido, como você tem se submetido a Jesus? Aí, Naamã fala assim: por que ele mandou eu mergulhar lá no Jordão? Sendo que em Samaria tem rios tão mais bonitos. Abana, Farfá, ele fala lá no versículo, fala. Calma, Naamã, não é do seu jeito, Naamã. É do jeito de Deus. Ei, gente, não é do nosso jeito. Gente, não é do seu jeito. Ei, juventude, Deus está falando: não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E confia, o meu jeito é melhor. Confia, a minha vontade é melhor. Confia, você vai se dar melhor fazendo o que eu quero fazer com você. Aí os servos que estavam ali com Naamã falaram para ele. Ele resmungando, muito irado, muito indignado. Os servos falaram: meu senhor, se o profeta tivesse dito para você, pedido para você algo mais difícil, você não faria. Você já enfrentou batalhas muito mais difíceis do que essa. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim para Naamã: o máximo que vai acontecer é você ficar molhado se não acontecer nada. Eu amo que na palavra de Deus, sempre quando Deus vai fazer um milagre, quando Jesus vai fazer um milagre, Ele poderia fazer o milagre sozinho. Mas se a gente parar para pensar, Ele sempre conta com a gente para operar o milagre. Ele poderia fazer sozinho. Lá no casamento, nas bodas de Caná, Ele poderia ter transformado água em vinho, como fez. Mas Ele disse antes: encham as talhas com água. Ele disse para Moisés: toca com um cajado no mar. Ele disse para Davi: joga a pedra, Davi, no gigante. Ele conta com a gente. Ele vai passar uma receita para a gente viver o nosso milagre, irmão. Você está buscando um milagre em Deus hoje aqui? Você tem buscado algo no Senhor? Então esteja atento aos comandos que Deus está falando para você.
Você quer se aprofundar na presença de Deus? Eu sinto lhe informar que tudo que está acontecendo aqui é poderoso, não é em vão. Starts que estão acontecendo aqui, curas que estão acontecendo aqui, romper que estão acontecendo aqui, novas estações que estão começando aqui. Tudo isso é verdade, é real e verdadeiro, mas não vai sustentar se você não continuar depois que a conferência terminar. Você quer permanecer no profundo? Irmão, não tem outro jeito. Você vai ter que gastar tempo na presença de Deus. Você vai ter que orar mais. Você vai ter que ler mais a Bíblia. Você vai ter que se dedicar nesse conhecimento do Senhor. Você vai precisar honrar o que você diz com a sua boca. Você vai precisar fazer. Deus, eu quero mais. Eu ainda tenho tanta fome. Eu ainda tenho tanta sede. Eu ainda tenho lenha para queimar. Eu quero ir mais fundo. Então começa a mostrar isso com as suas atitudes. Começa a mostrar isso na sua rotina. Começa a mostrar para Deus que você está interessado de verdade e não só está emocionado, emocionada. 7 vezes Naamã, mergulha Naamã 7 vezes. Ei, jovem, mergulha, jovem, 7 vezes. Mergulha. Naamã chegou ali com toda a sua tropa, chegou ali perto do Rio Jordão, tirou, acredito, algumas capas ali e entrou no Rio Jordão e deu o primeiro mergulho. Mergulhou, nada aconteceu. Mais um mergulho, nada aconteceu. O terceiro mergulho, mergulhou de novo, nada aconteceu. Ei, Naamã, talvez os servos estavam dizendo: continua mergulhando, Naamã. Dá mais um mergulho, Naamã. 4 mergulhos, nada aconteceu. Meu Deus, o meu tempo acabou. Se coloca de pé. Eu vou terminar aqui agora. Pode ficar em pé, já é a finalização da pregação mesmo essa. Naamã, continua mergulhando, Naamã. Ei, jovem, muitas vezes as pessoas olham para a juventude de uma igreja e identifica algo que é uma palavrinha chamada inconstância. Nós precisamos perseverar mais. Nós precisamos, juventude, perseverar mais. Ser mais constantes. Persevera, continua mergulhando. Ah, mas é porque eu estou esperando em Deus e nada acontece na minha vida. A minha vida não rompe, continua mergulhando. Ah, mas é porque eu estou querendo me guardar, eu estou me guardando. Eu não estou me entregando para ninguém, mas não aparece ninguém segundo a vontade de Deus para a minha vida. Continua mergulhando. Ah, mas é porque eu oro, eu jejuo e a liderança não me enxerga e enxerga outras pessoas sobem no altar, ou pessoas que chegaram depois de mim e eu estou aqui me dedicando e nada acontece. Continua mergulhando. Ah, mas é porque na minha vida, sabe, Thaís, às vezes eu busco tanto algo e eu já tenho tantos anos que eu estou buscando isso e não recebo. Ei, continua mergulhando, continua mergulhando, continua mergulhando, que a cada mergulho você vai mais fundo, que a cada mergulho, cada vez que você se levanta melhor do que você mergulhou. Cada vez que você se ergue mais filhos de Deus, mais autêntico, mais seguro, mais convicto. Você levanta com mais experiência. Quando eu leio na palavra de Deus, quando Daniel chegou na cova dos leões e os leões dormiram, a fé de Daniel estava tão firmada em Deus, porque na Bíblia antes ela disse que ele orava 3 vezes por dia. Enquanto Daniel continuava mergulhando de manhã, de tarde, de noite, a fé dele estava sendo consolidada. Ele estava adquirindo uma visão sobre Deus. Ele estava construindo uma imagem de quem Deus era. Ele estava conhecendo o Senhor. Ele estava tendo experiências com Deus. E no dia da cova, os leões dormiram. No dia da cova, ele tinha fé suficiente. No dia da cova, ele descansou. Continua mergulhando. Continua mergulhando. Ah, mas eu não estou enxergando nada. Continua mergulhando. Ah, mas eu não vejo. Continua mergulhando. Persevera. Não é do seu jeito, não é no seu tempo, é do
jeito de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito que Deus quer. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Nesse momento agora, fala com Deus. Qual é o nome da sua lepra? Se essa palavra falou com você e você realmente tem se achado uma pessoa arrogante, prepotente, você percebeu agora que as suas atitudes não estão tão parecidas com Jesus o quanto você imaginava que estavam. Comece a pedir perdão para Deus aí no seu lugar. Se você realmente quer mergulhar mais fundo, se você quiser realmente mergulhar mais fundo, você precisa deixar tudo isso que te impede de mergulhar, tudo aquilo que te segura na superfície.